Zolpidem, também conhecido como Stilnox, ou Stilnox CR, ou então pelo PATS sublingual. Esses remédios são extremamente perigosos e sim, eu posso afirmar que eles viciam mais do que Rivotril, do que Alprazolam, do que Lorazepam, do que Diazepam, mais do que os famigerados aí, os famosos benzodiazepínicos. Esses remédios viciam mais do que os remédios tarja preta calmantes, que uma série de pessoas já ouviu falar e que são, de fato, remédios que são demonizados. E devem ser também. Por quê? Porque os remédios tarja preta, eles não têm nenhuma indicação de uso a longo prazo em toda a psiquiatria. Não devem ser usados e causam dependência. Agora, esse remédio, esse daqui seria a marca genérica, que estão com tarja vermelha, que podem ser prescritos numa receita branca por qualquer médico, e eu sei, claro, ainda no mercado negro, eles têm um poder de viciar mais intenso do que esses outros. Isso eu venho falando já há algum tempo, e os pacientes têm me perguntado muito isso, devido a essa reportagem da BBC que saiu aí com um psiquiatra, o psiquiatra lá do HC, o Márcio Bernick, e esses casos a gente vê muito no HC, que contou um paciente que estava tomando 300 comprimidos de Zolpidem por dia. Eu confesso para vocês que isso, de fato, eu nunca cheguei a ver, mas o primeiro caso que eu vi foi um caso quando eu estava na enfermaria, eu era um dos supervisores da enfermaria de álcool e drogas, lá do HC, da ICIM, de comportamento impulsivo, de uma senhora que ela tomava uma quantidade assim, é difícil a gente saber porque ela não falava a verdade, mas a vida dela era acordar e passar de farmácia em farmácia, posto em posto para pegar receitas e comprar Zolpidem. Ela tomava uma quantidade assim inacreditável, mas não chegava a esse tanto. E ela foi internada para a gente conseguir fazer o desmame. E esse remédio ele causa mais dependência do que os outros. Por quê? Porque para alguma substância causar dependência, ela tem que ter algumas características específicas, Primeiro, ela tem que fazer um efeito rápido. Então, nada que demora muito para fazer efeito causa dependência, Nada que não dá um efeito gostoso, em cerca de minutos ou até horas, mas que dá um efeito que você sente ali que foi, bateu o remédio, bateu aquela euforia, aquela sensação. E se não tiver isso, não causa dependência. Então, tem que ter uma relação de efeito rápido que você sente, tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso. Tá? Então não tem nada que a gente vicia que não é gostoso. E quanto mais rápido é o remédio, do momento em que você toma ou injeta, enfim, no momento que você introduz no seu organismo para chegar no cérebro, quanto menor esse tempo, maior o poder de causar dependência, porque isso faz com que o cérebro fique associando muito qualquer bem-estar com aquela medicação. Então, essa brevidade, essa rapidez de tempo de ação, isso faz com que o remédio tenha mais risco, ou qualquer droga, de dependência. Por isso que, por exemplo, você injetar cocaína é algo que causa mais dependência do que, enfim, você inalar, mais ou menos, mas, por exemplo, o crack, que é fumado e é absorvido pelos pulmões e chega no cérebro mais facilmente, ele causa mais dependência do que a cocaína, por exemplo, Então, quanto mais rápido aquilo chega no seu cérebro, depois que entrou no seu corpo, mais dependência isso pode causar. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essas medicações, elas foram introduzidas ali mais ou menos na década de 90 como uma alternativa aos remédios tarja preta, benzodiazepínicos, Frontal, Lexotan, Diazepam, e elas atuam de um jeito muito parecido. Não vou entrar em detalhes técnicos, mas basicamente, elas se acoplam no receptor do GABA. O GABA é um neurotransmissor. Neurotransmissores são mensageiros entre um neurônio e outro. O que o neurotransmissor vai fazer? Ele vai mandar uma mensagem para outro neurônio se o outro neurônio tem que dar um impulso elétrico mais rápido, mais devagar, ou tem que mudar totalmente a forma como ele está se comunicando. É basicamente isso que o mensageiro vai falar, tá? O GABA, ele manda quase sempre a mesma mensagem, que é o quê? Corta esse impulso elétrico, vá mais devagar. Faz esse impulso elétrico desligar ou numa velocidade menor. Então, ele é um inibidor universal do sistema nervoso. Ele pode atuar em várias áreas do cérebro, e a área do cérebro em que o medicamento está atuando, ela é extremamente importante.
Eu sei que os outros médicos não falam isso, fala GABA, serotonina, como se fosse uma sopa, né, o nosso cérebro. Não é. Isso depende do receptor, né, que é um mecanismo chave, fechadura, ele é um mensageiro, mas tem que ter um receptor no outro neurônio. E depende da área do cérebro que ele está desligando ou não. Mas o GABA, ele é um inibidor universal, e o receptor de GABA, uma vez que liga o diazepam ou o Rivotril, ele abre, e aí entra muito GABA, e aí faz com que, de fato, o neurônio, ele diminua muito a intensidade de comunicação, você dê uma desligada. Esse age basicamente numa área muito do ladinho, é um receptor muito do lado, mas faz a mesma coisa, faz com que abra esse receptor do GABA, entra muito GABA, e aí, digamos, o neurônio ele é inibido, ele dá uma desligada. Só que qual que é o problema? Esse daqui, ele tem uma duração de 3 horas. Depois de 3 horas, esse efeito ele é, enfim, ele é metabolizado, e a meia-vida dele, né? Ou seja, o organismo elimina isso. Quer dizer que ele fica muito pouco tempo no organismo. Quanto menos tempo uma substância também fica no organismo, maior a chance dela causar o quê? Dependência. Por quê? Porque você vai ter um efeito rebote quando passa, né, esse efeito da substância, e você vai querer mais. Isso também, por exemplo, a gente vê no crack em comparação à cocaína. As duas coisas são basicamente a mesma coisa, só que o efeito do crack ele é mais rápido e passa mais rápido. Então, o que a gente acaba vendo? A pessoa toma isso, no começo, em geral, ela vai ter um prazer e vai conseguir pegar no sono. Com o tempo, é comum, não em todos os casos, que ela vá acordando no meio da noite. E aí ela vai tendo que tomar mais comprimidos de madrugada, porque o efeito ele é mais curto. O efeito do Rivotril, por exemplo, depende de cada organismo, mas é cerca de 12 horas. Por isso que pode dar até uma ressaca no dia seguinte. Tem pessoas que têm efeitos aí de 18 horas. O diazepam, ele pode durar 60 horas no corpo até ser metabolizado. Então, são coisas que deixam a gente bastante sonolento no dia seguinte, mas tem um risco menor de causar dependência e abuso, não que não tenha, do que esse daqui, por conta disso. Agora, além de tudo isso, tem a formulação sublingual, que é o PATS, e que agora, né, recentemente, eu até mostrei numa live do treinamento para medicina ansiosa, se eu não me engano, faz algumas semanas, que agora eles até têm doses maiores. O que é o PATS? O PATS, ele é exatamente o Zolpidem, é a mesma coisa, só que ele é sublingual. Como assim sublingual? Ele é absorvido pela mucosa da sua boca. Ele não é absorvido pelo estômago, ele não é absorvido pelo intestino, ele é absorvido pela mucosa da boca. Isso faz com que ele chegue no cérebro mais rápido, às vezes em 10, 15 minutos, enquanto o Zolpidem demora ali uns 30 a 60, às vezes 90 minutos, dependendo do metabolismo. Então, ele é muito rápido, e ele dissolve, né, e ele tem uma sensação, ele causa uma sensação prazerosa muito mais rápido, e agora numa dose maior, faz com que seja a tempestade perfeita para que você fique dependente de um remédio. Então, por que ele é pior do que o Rivotril, pior do que o diazepam, pior do que o alprazolam? E isso não sou eu que estou falando. Por quê? Porque quem atende na clínica sabe disso. Sabe que o abuso que você tem visto desses remédios está muito maior do que o abuso de lorazepam, de diazepam, de Rivotril. Na prática, a gente está até... Enfim, né? A gente já está preferindo os outros do que esse daqui, porque esses estão se mostrando muito perigosos, né? E qual que é a questão, então? Por que ele é pior? Porque ele age mais rápido, o PATS, principalmente, ele é absorvido muito rápido, ele dura menos tempo, e o efeito, né, passando mais rápido, faz com que você vá causando esse mecanismo de tolerância. Agora, no neurônio, eles agem de uma forma muito parecida. Quando... e a outra coisa é porque ele parece ser mais seguro. Por quê? Porque não tem a tarjinha preta aqui. Isso impede alguém de pegar no mercado negro? Não impede. Mas isso faz com que o médico tenha menos liberdade para prescrever, ou ele tem que ter mais trabalho. Por quê? Porque os que têm a tarja preta, eles são prescritos no receituário azul, que dá um certo trabalho para pegar, não dá muito, né? Mas você tem que, enfim, fazer um processo na secretaria, tem um carimbo que tem que ter o seu nome, tem que ser o seu endereço, um carimbo especial, você tem que ir pedindo mais desses talões, então isso dá mais um certo trabalho. Agora, você vai me perguntar, por que, doutor Marco, isso daqui tem tarja vermelha? E a pergunta é, não sei,
não tem nenhuma justificativa técnica. No começo, quando eles lançaram, a ideia seria de que ele não causaria dependência, mas a gente já sabia mais ou menos, e quando foi aprovado, né, na Anvisa, já havia essa ideia de que ele poderia sim causar dependência. Tanto é que essa medicação, que é o Stilnox CR, ele é CR, ele dura mais tempo no organismo. Teoricamente, ele causaria menos dependência, mas também a gente sabe que não é uma medicação segura. Mas você vê aqui essa dose, ó, de 6,25, né? Chega na farmácia, né, ou pede para o seu médico prescrever, enfim, se for o caso, ou pesquisa como que é a caixa da dose de 12,5 miligramas. A caixa da dose de 12,5 miligramas, ela tem uma tarja preta. Ou seja, ele é tarja vermelha até a dose ali, a maior, até doses até 10 miligramas. Depois ele passa a ser tarja preta. E qual é o sentido que faz isso? Existe alguma substância que ela não causa dependência, aí a partir de determinada dose ela passa a causar? Não. A pessoa pode pegar e comprar vários desses, ou vários desses daqui, tomar tudo junto, e a dose vai ser uma dose maior. Vai. Então, esse tipo de legislação, isso não existe, não faz sentido nenhum do ponto de vista técnico, só existe para o Zolpidem aqui. E isso é uma das coisas que, de fato, provavelmente tem outros interesses envolvidos. Agora, o que eu quero, então, que vocês fiquem com isso na mente? Se você toma um remédio desse, ele não é mais seguro do que os outros, do que os remédios tarja preta. Isso daqui é simplesmente algo que não tem a ver com medicina, foi algo de outra natureza aí, não tem justificativa para isso, tá? Que mais? Ele tem um poder de causar dependência maior e você começa a notar de que forma. Você toma, pega no sono, só que depois de um tempo você vai acordando no meio da noite, tendo vontade de tomar mais. Se isso estiver acontecendo com você, você tem que falar com o seu médico, tá? Se você está tendo que tomar uma dose acima de 20 miligramas, tem que falar com o seu médico também, tá? E outra coisa que ele causa muito mais do que os outros tarja pretas, né? Ele desliga as áreas do cérebro, mas ele desliga de um jeito diferente. A ordem com que ele vai desligando essas áreas do cérebro não é exatamente a mesma. Por que eu digo isso? Porque ele pode desligar, por exemplo, a parte racional do cérebro, e ele pode deixar ativado, por exemplo, a parte que coordena a parte motora, ou a parte que coordena a fala. A pessoa pode falar e, ao mesmo tempo, estar com o raciocínio e a tomada de decisão desligada. Então, tem pessoas que tomam e que podem mandar mensagem, podem dirigir, podem falar coisas absurdas e não se lembrar depois, porque estavam, teoricamente, né, com uma área desligada, mas ela pode fazer comportamentos muito complexos. Ou seja, tem muitos relatos seria um sonambulismo, e isso causa o quê? Causa acidentes, e leva à morte, causa quedas, causa prejuízos em relacionamentos que às vezes são irreversíveis e exposição social, que às vezes acaba com a reputação de alguém. Se você teve isso uma única vez, de você tomar, e alguém te falou que você falou um monte de coisa, você mandou um monte de mensagem besteira para as outras pessoas, e você não se lembra, isso é uma indicação para você não tomar essa medicação. Mas, doutor Marco, eu estou tomando agora, meu Deus, você está me assustando. Não é uma medicação que não tem utilidade. Tem, assim como os benzodiazepínicos têm utilidade, de serem usados no início do tratamento para quadros de insônia, principalmente, ou para outros quadros em que a insônia está presente. Mas eles devem ser usados no máximo por 4, 6 semanas, estourando, em geral 4 semanas. Se você tem ansiedade com insônia e você está tratando a ansiedade, e a ansiedade é um quadro que não precisa ser tratado necessariamente com remédios, você pode tomar isso no início para ter algum conforto? Pode. Agora, se você toma isso por muito tempo, ou se você tem uma insônia que dura mais do que 3 meses, aí o que acontece? A insônia que dura mais do que 3 meses, mesmo que seja junto com ansiedade, com transtorno bipolar e com depressão, esses 3 meses, eles fazem com que o cérebro fique condicionado a ter insônia, ou seja, mesmo tratando ansiedade, depressão, enfim, TDAH, transtorno bipolar, você provavelmente não vai melhorar da insônia, porque o nosso cérebro, ele vai aprendendo por repetição. Então, aquele circuito de ficar acordado à noite, ele vai ficando muito fortalecido, e você vai precisar tratar a insônia. Então, tem muitas pessoas que acabam não tendo essa ideia, e isso realmente não é divulgado, eu juro que eu não gostaria que fosse assim, mas não tem como questionar. A ideia é,
você saber que isso é para ser uma Novalgina muito cuidadosa que a gente tem que tomar, como se fosse ali uma morfina, como se fosse uma heroína, por assim dizer. Né? Heroína, digo porque ela é da mesma classe da morfina. Então, é igual à dependência de opioides. Tá? Então, isso tem que ser usado com extremo cuidado por curto tempo, até que as outras causas sejam trabalhadas. E se você melhorou da ansiedade, só que você não consegue largar o Zolpidem, e você está tendo isso, né, há mais do que 3 meses, o sono já estava pior há mais do que 3 meses, a melhor forma de você conseguir parar esses remédios é você tratar a insônia. Como é que trata a insônia? Mais uma vez, é através de um treino de reprogramação mental, de recondicionamento. E todos os treinos de reprogramação mental que servem, que são úteis, que funcionam, eles entram numa categoria chamada de terapia cognitivo-comportamental. Então, TCC é um nome, enfim, que tem outras origens aí, mas basicamente ela é um treino programado para você mudar conexões cerebrais, você reativar habilidades que você tem naturalmente, que estão adormecidas, e desativar outras. Ou seja, o tratamento padrão ouro para insônia é a TCC-I, que é a TCC para insônia. E a TCC para insônia, ela é de todos os treinamentos mentais que nós temos, de todas as psicoterapias que nós temos, aquela que mais funciona, que tem o tamanho de efeito que é, o tamanho de impacto que aquilo tem para transformar a vida da pessoa, antes e depois, maior que de todas as psicoterapias. Né? Fica em primeiro lugar ali a TCC-I, em segundo ali da ansiedade, né? Principalmente com exposição gradual. Então, é o treinamento mental que mais funciona, e é o que funciona de forma permanente, e o tratamento para a gente poder desmamar isso é fazer essa TCC-I, caso isso, né, seja uma insônia crônica, e desmamar gradualmente, tá? O que, por exemplo, uma paciente de 300, que toma 300 comprimidos desse por dia, como é que a gente faz? Além de internar, que tem que internar, porque senão ela vai fazer uma série de coisas, colocar a vida dela e de outros em risco. Em geral, não tem protocolos muito ali, né, regulares, mas a gente troca isso pelos outros, pelo Rivotril, pelo Diazepam, pelo frontal. Por quê? Porque eles são mais seguros e mais fáceis de desmamar, e a gente vai desmamando enquanto faz esse outro treino de habilidades. Então, o que eu quero que vocês guardem aqui? Se você está notando que você está acordando no meio da noite com vontade de tomar mais, está tendo que aumentar, está errado, tem que falar com o seu médico. Se você está tomando isso há mais do que, enfim, 1 mês, 2 meses, e, enfim, não tem previsão de tirar, e você tem um diagnóstico de ansiedade, depressão que já melhorou, mas você não tratou a insônia, tem que tratar a insônia, tá? E se você teve qualquer evento em que você, enfim, fez coisas que você não se lembra, as pessoas falaram que você fez coisa, você mandou mensagem, você fez algum comportamento e você estava como se fosse sonâmbula, você tem que falar com o seu médico, isso tem que ser abordado, tá? A dependência de Zolpidem é a pior dependência que todo psiquiatra que trabalha na clínica está vendo no consultório agora, né? Eu falei isso, enfim, já várias vezes, mas, assim, isso é inegável. A gente está até com saudade da época onde era só o problema o Rivotril e o Diazepam, claro, né? É uma brincadeira, mas não que eles sejam bons também. Mas isso daqui é uma medicação muito mais, entre aspas, viciante, e pode gerar prejuízos muito mais letais, né? Não só para a sua saúde, para a sua reputação, para até para a sua vida e a vida de outras pessoas. Tem relatos de pessoas que dirigem sonâmbulas com esse tipo de medicação, né? Ela está colocando a vida de outras pessoas em risco, tá? Então, tudo bem, saiu aí na BBC, teve esse alarde todo, não é comum ter 300 miligramas, isso é caso do HC. Agora, eu tenho muito isso no consultório, todos os colegas psiquiatras, é o pior, é a maior dependência que a gente vê, principalmente se a pessoa é médica ou enfermeira, ou ela tem um acesso fácil a isso. Aí é muito difícil, às vezes a gente tem que tirar mesmo, colocar uma barreira física, mas, assim, não tome nenhuma, né, não fique armado caso você esteja fazendo uso e não tenha nenhum desses dois componentes, da tolerância, do aumento de dose, nem dessa parassonia. A ideia é, você vai falar com o seu médico, falar, olha, isso aqui eu estou querendo tirar, como é que a gente faz? Ele vai fazer um programa de desmame, e se você tiver uma insônia crônica, você vai tratar com a TCC-I, e isso, enfim, tende a ser um processo que é extremamente eficaz,
e dura poucas semanas, cerca de 2, 3 semanas, certo? Então, assim, isso é importante, espero que vocês tenham entendido, sei que o vídeo talvez ficou um pouco mais prolongado do que o de costume, principalmente para o Instagram, né, talvez, mas, assim, isso são informações úteis para vocês entenderem, tá? E não tem remédio que é demônio nem que é santo salvador. O remédio, ele deve ser um facilitador da neuroplasticidade. Todo transtorno mental é um transtorno de neuroplasticidade. O que é isso? Conexões cerebrais, áreas cerebrais estão desligadas, enquanto outras estão hiperligadas, e isso é o que explica, na atualidade, todas as causas de transtorno mental. Não é a serotonina, não é a dopamina, não é o GABA, não é o glutamato, não que eles não sejam importantes, mas eles não têm poder de criar sinapses e de mudar hábitos. Não se muda hábito com uma pílula. E isso é importante a gente entender, porque eu sei que psiquiatria tem marketing ruim e tal, mas não importa também o marketing, né? Importa a gente fazer funcionar e tem várias ferramentas para isso. E sim, é um perigo, é o remédio com o maior risco de dependência que nós temos, mas também não é algo para você ser alarmado. E se você é médico, cuidado, não tome isso, afaste essa tentação de você, porque é algo extremamente difícil de lidar depois, certo? Fica aqui o recado, mas, assim, sabendo que se tem nome, se a gente conhece, é porque tem solução, e saber que melhor do que uma bala de prata que vai fazer você dormir amanhã, ou que você vai tomar e vai dormir que nem um bebê para sempre, por quê? Porque isso daqui é o que promete, você vai sentir isso nos primeiros dias. Saber que melhor do que ter a bala de prata é você ter o quê? Um plano, um mapa e um GPS, para poder saber sempre como que você vai redirecionar a rota aí para ter, de fato, a vida que está associado aí à felicidade, que é uma vida com sentido, caminhando na direção que você quer. Certo? Deixa aqui os seus comentários, likes, se você conhece alguém, se você toma, se você está vendo que está tendo que aumentar a dose, sabendo que sem alarde, mas com atenção e buscando solução. Certo? É isso, vejo vocês no próximo vídeo.